E ainda falando sobre ontem, a economia com a reforma diminui, mas os senadores celebram a aprovação do texto na Câmara. A informação em áudio e vídeo de Afonso Marangoni. As mudanças promovidas na reforma da Previdência reduziram em 28,2% a economia prevista para os próximos 10 anos. O cálculo foi feito pela Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal. Segundo a IFI, em valores atuais, as mudanças feitas pelos deputados terão custo de 281 bilhões de reais até 2029. No começo do ano, o Poder Executivo previa um impacto de 1,2 trilhão de reais nas contas públicas e agora a economia foi reduzida para 901 bilhões. Já a Instituição Fiscal Independente, que tem uma base de cálculo diferente, projetava uma economia de 995 bilhões de reais. Após a comissão especial, o órgão que reúne especialistas em contas públicas crê em uma economia na casa dos 714 bilhões de reais, aplicando o percentual de 28% da IFI sobre a projeção inicial do governo. A economia deve ficar na casa dos 888 bilhões de reais, próximo aos 901 bilhões previstos pelo Executivo. Na sessão desta quarta-feira, o deputado Silvio Costa, do PRB de Pernambuco, afirmou que o Brasil gasta mais com aposentadorias do que com saúde e educação. Enquanto os países da OCDE gastam 7% do PIB com a Previdência, o Brasil gasta 14%. Já a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, questionou a necessidade de reformar o sistema de aposentadorias. É importante também dizer que o famoso déficit fiscal, tão falado aqui por gente que nunca leu um livro sobre economia, dá para perceber claramente pelas falas arranjadas aqui que esse déficit previdenciário trata-se de uma grande mentira. A aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara também foi comemorada no Senado. No momento do resultado, aconteceu uma sessão na casa e o presidente Davi Alcolumbre interrompeu as discussões para anunciar o resultado. Em seguida, ele defendeu a proposta, dizendo que ela vai equilibrar as contas e promover ajuste fiscal. Eu parabenizo a Câmara dos Deputados, parabenizo o Parlamento brasileiro, que de maneira altiva, serena e tranquila, vota uma matéria que protegerá o Brasil, incentivará os investimentos, diminuirá o déficit fiscal do Estado brasileiro. Em seguida, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, discursou comemorando o resultado. É a vitória não de um partido, não de um governo, é a vitória da sociedade brasileira, que aponta um caminho para a recuperação da economia, para a geração do emprego e para a celebração de um novo ciclo de prosperidade para os brasileiros. Fernando Bezerra Coelho elogiou Davi Alcolumbre pela articulação com os governadores, dizendo que ele foi determinante para o resultado. Ministros também comemoraram a aprovação. O titular da Economia, Paulo Guedes, interrompeu uma reunião para anunciar o resultado e agradecer o empenho da equipe econômica. Já o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, disse estar muito feliz pela aprovação do texto base da reforma. Em nota, ele elogiou os deputados que votaram pela proposta e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu dar um grande passo em apenas 6 meses de governo. A grande discussão sobre a economia disso, né, Denise? É exatamente a economia que vai ser obtida do ponto de vista de redução das despesas da Previdência nos próximos 10 anos e o impacto que a reforma pode ter para a economia de modo geral, para o andamento da economia. E por aí a gente ainda tem dados desfavoráveis. O IBGE mesmo divulgou hoje o balanço do setor do comércio no mês de maio e houve uma queda de novo de 0,1% sobre abril, sendo que abril houve uma queda de 0,4% sobre o mês anterior. No ano, uma expansão de apenas 0,7% das vendas do comércio, 12 meses, 1,3%. Esse é o retrato que nós temos hoje da economia brasileira, uma fraqueza enorme de atividade que frustra todas as projeções que tínhamos para este ano. A economia está crescendo muito pouco, com desemprego muito elevado, problemas aí, inclusive para a retomada mais vigorosa dos investimentos. Então, o que se espera é que a reforma da Previdência, mesmo gerando um saldo inferior ao que o governo previa, possa
produzir um choque de confiança que estimule mais os investimentos no país, faça com que os empresários fiquem mais confiantes, pelo menos no que se refere à questão fiscal. É claro que eles vão aguardar uma expectativa melhor também em relação ao próprio andamento do consumo, que isso é fundamental para as empresas contar com o vigor da própria atividade, mas há condição de atrair mais dinheiro de fora para projetos de concessões, para as privatizações, e o governo mesmo, Paulo Guedes, já avisa que pode vir novidades a partir da aprovação da reforma da Previdência, exatamente tendo como foco a retomada do crescimento. O governo sabe que a reforma da Previdência é imprescindível para se falar em retomada do crescimento, mas não é a bala de prata. Não é o que vai garantir o crescimento mesmo da economia brasileira. Tem muita coisa a ser reorganizada, estímulos a serem dados, um trabalho mais bem feito. Eu não estou falando daquele protecionismo que se tinha em governos anteriores, a indução do consumo com medidas artificiais, mas tem muita coisa a ser feita para a economia voltar a crescer de fato. E as reformas que faltam precisam ser aprovadas com mais celeridade, né? Demora demais isso aí. Então o Congresso precisa trabalhar com mais velocidade e, como eu venho insistindo aqui, sempre que necessário tem de estender essa semana de 3 dias aí para a semana normal, que é a nossa, né? Agora, por exemplo, eles se dispõem a trabalhar, estão dispostos a trabalhar sexta, sábado, mas é a primeira vez que isso acontece. Então isso aí tem que virar rotina.